Sandra Sá, ela tem esse discurso sobre negritude, sobre África, desde os primeiros discos dela, né? Muito bem expresso. E ela que criou essa expressão de MPB, música preta brasileira. É um pouco da tradução desse Rio de Janeiro, assim, que é suburbano, que é expansivo, que é alegre, que é quente e que fala das suas próprias raízes, do como que a vivência e o crescer no subúrbio, num bairro como Pilares, vai configurar a identidade dela, artística e como mulher negra, né, numa cidade como o Rio. A gente se sente muito honrado, né, em poder tê-la registrada dessa maneira. É um ícone, não só do bairro, mas um ícone da música popular brasileira, né? Essa questão da identidade é possível. A questão do cabelo é possível. A questão da cor é possível. A questão dos lábios grossos é possível. Passa essa questão de que se ela chegou, eu também consigo chegar. Isso é muito importante. A gente começa a contar a história dela dentro da casa dela, da onde vieram as referências artísticas dela. Então a gente tem uma casa com poder criativo muito forte. Então a gente tem ali o avô no trombone, a avó no acordeon. Assim, nada é literalmente como é, mas sim inspirado nessa memória que ela nos traz, né? E aí a gente tem a Sandra flamenguista ali, mais ou menos entre os seus 4 e 6 anos de idade. A questão do Flamengo é muito importante, né? Até porque ela é rainha da raça, né? É um símbolo muito icônico do Flamengo. Então o vermelho é o que predomina no painel todo. E aí dentro dessa casa tem as memórias da cerveja, da boemia. O Tim Maia ligou pra ela uma vez às 4 da manhã pra falar que fez uma música pra ela, que ela tinha que cantar, e essa música era Vale Tudo. E no final das contas é uma música super controversa. E a Sandra acabou de se casar com uma mulher, então acho isso muito maneiro, assim, de constar ali também. Você ri da minha roupa, você ri da minha... Eu me arrepio, ó. Você ri do meu cabelo. Você ri da minha pele. E é uma verdade. Isso virou um hit. Não é porque era uma música boa, gostosinha de dançar só. A sacada foi que essa música toca efetivamente, quer dizer, no coração dos negros, mas é um soco na boca do estômago da sociedade. E quando a gente vê canções, livros, retratos, painéis, quando você mostra um negro de sucesso, é sempre uma porrada na sociedade. E a Sandra é um desses ícones que conseguiu provar que é possível. E é uma mulher preta num lugar de destaque, uma mulher preta LGBTQI+, num lugar de destaque, que eu acho que é o principal, né? Que a gente tem que exaltar mesmo, tem que colocar num lugar de homenagem mesmo. A gente torce para que isso sirva de elemento de transformação. E eu acho que tem muita chance de que as pessoas acordem para isso e façam disso um elemento de transformação na vida de cada um.